Bem no coração do mundo dos negócios, existe uma pergunta que é fundamental. Como é que a gente pode ter certeza que os números que as empresas apresentam são de verdade? Bom, a resposta para isso está num processo chamado auditoria. Pensa nela como se fosse o pilar que sustenta toda a credibilidade do mercado, sabe? É o que garante que todo mundo, de investidores a gestores, possa tomar decisões com base em informações que são confiáveis. E essa é a grande questão, não é? Quando a gente olha para um balanço, um relatório financeiro, como saber que aquilo não é só uma história bem contada? A verdade é que não dá para simplesmente acreditar. É preciso uma investigação séria, metódica, quase um trabalho de detetive mesmo, que é feito por profissionais, os auditores. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos embarcar aqui na jornada de um auditor. Primeiro, vamos ver que existem dois tipos principais de auditoria. Depois, como é que eles montam o mapa da missão, que é o planejamento. Em seguida, a gente aprende a navegar pelos riscos, a ir atrás das evidências, a entender como se chega no veredito final e, por último, vamos dar uma olhada com uma lupa especial na parte dos impostos. E para começar, um ponto que é super importante, nem toda auditoria é a mesma coisa. Na verdade, existem dois universos bem diferentes. Embora o objetivo seja sempre buscar a verdade, o propósito e para quem cada uma serve, isso muda completamente. A auditoria mais famosa, digamos assim, é a externa. E aqui o objetivo é bem direto. Um profissional totalmente independente da empresa entra, analisa tudo e no final dá a opinião dele. Basicamente é como se ele dissesse para o mundo, olha, podem confiar nesses números aqui. É essa opinião que dá segurança para o mercado, para os investidores. E olhando essa tabela, as diferenças ficam bem nítidas. A auditoria interna é tipo o médico da família da empresa. É alguém de dentro, um funcionário, que está sempre de olho para melhorar os processos, para fazer recomendações para a diretoria. Já a externa é como um especialista de fora, que é chamado para dar um diagnóstico para o público em geral. Uma age para dentro, a outra fala para fora. Pensa só, nenhum detetive que se preze começa uma investigação sem um bom plano. E na auditoria é exatamente a mesma coisa. Essa fase de planejamento, que a gente está chamando de mapa da missão, é o que diferencia um trabalho bem feito do puro caos. É a base de tudo que vem depois. E esse planejamento, ele não começa só quando o auditor põe o pé na empresa, não. Começa muito antes, lá no primeiro contato. Existe todo um fluxo, uma sequência lógica que vai do mais geral para o mais específico, justamente para garantir que nenhum detalhe importante fique para trás. Esse fluxo todo se divide em 4 etapas principais. Começa com as atividades preliminares, onde o auditor basicamente decide se pode ou não aceitar aquele trabalho. Depois, ele traça a estratégia global, o plano de voo geral. Aí, isso é detalhado no plano de auditoria, que diz exatamente quais testes vão ser feitos. E, por fim, tem os programas de auditoria, que são como uns checklists para a equipe executar tudo certinho, passo a passo. Uma parte gigantesca do trabalho do auditor é pensar no que pode dar errado. É isso mesmo. É como um capitão de navio que precisa identificar onde estão as tempestades no mapa para poder desviar delas com segurança. E aqui tem uma verdade sobre auditoria. Risco zero não existe. É simplesmente impossível garantir 100% de certeza em tudo. O objetivo é outro. É ter confiança de que a chance de um erro grave passar batido foi reduzida a um nível bem baixinho. Um nível que seja aceitável. E esses riscos se dividem em dois tipos. Pensa assim. O risco de controle é quando o sistema de alarme da própria empresa não funciona direito. Já o risco de detecção é quando o detetive, ou seja, o auditor, não consegue achar a pista mesmo ela estando lá. O trabalho dele é justamente gerenciar esses dois lados. Bom, com o plano traçado e os riscos já mapeados, o auditor entra de vez na fase de detetive. Agora é hora de coletar as provas, as pistas que vão dar base para a conclusão final dele. A primeira coisa que um auditor precisa garantir é a suficiência. E aqui a gente está falando de quantidade. Foram coletadas provas o bastante? A lógica é simples. Se uma área da empresa parece mais arriscada, o auditor vai precisar de uma pilha maior de evidências para ficar tranquilo com aquilo. Mas só quantidade não resolve, né? A segunda dimensão, a adequação, tem a ver com qualidade. Essa evidência é boa, ela é confiável de verdade? E aqui tem um ponto que é fundamental. Não adianta pegar um monte de evidência se ela for de má qualidade. Uma prova ruim vai ser sempre uma prova ruim, não importa o volume. Depois de todo esse caminho, planejamento, análise de risco, coleta de evidências, a jornada chega ao seu ponto máximo. Ela culmina num único e importantíssimo documento,
o relatório do auditor, o veredito final. Essa frase aí resume tudo. Repara nas palavras-chave. Asseguração razoável, ou seja, não é absoluta, não é 100%. E distorção material, que quer dizer um erro grande o suficiente para mudar a decisão de alguém que leu o relatório. O auditor não está ali para caçar moedinhas. Agora, vamos pegar nossa lupa e focar numa área que é de altíssimo risco e super complexa: os impostos. A auditoria fiscal basicamente se dedica a verificar se a empresa está pagando tudo que ela deve e da forma correta. Nesse campo, a diferença entre fraude e erro é a chave de tudo. Um erro é, sei lá, digitar 1000 em vez de 100 sem querer. Acontece. Agora, uma fraude é criar uma nota fiscal falsa de propósito para pagar menos imposto. A grande diferença, como dá para ver, é a intenção por trás do ato. E aqui vale deixar claro uma coisa sobre responsabilidade. Quem tem que criar as defesas contra a fraude, em primeiro lugar, é a gestão da empresa. O auditor é o detetive que chega depois para ver se essas defesas estão funcionando. Ele não é o segurança do dia a dia. O que nos traz para a nossa reflexão final? Depois de toda essa jornada, será que uma auditoria consegue oferecer 100% de certeza? Como a gente viu, a resposta é um sonoro não. A auditoria é uma ferramenta poderosíssima para gerar confiança, mas não é uma bola de cristal. Ela trabalha no mundo de julgamento, de técnica e, acima de tudo, de ceticismo profissional. E é exatamente isso que faz dela um desafio tão constante e, vamos combinar, fascinante.